Renato Gaúcho pede reforços no Fluminense e treinador rasga de elogios o volante Hércules, autor do gol tricolor no empate da partida de ontem contra o Juventude. Além disso, o ídolo do Fluminense recebe sondagens, pode ser negociado em definitivo pelo tricolor. Muita informação do Flusão para trazer para você nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos começar a falar e muito do Flusão. O Fluminense foi enfrentar o Juventude na tarde de ontem, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e a gente sabe da enorme dificuldade que o clube tricolor costuma ter naquele palco. Vale lembrar, o Fluminense não vence lá no Alfredo Jaconi desde 2005, né? Já são aí 20 anos sem conseguir uma vitória contra o Papo fora de casa. Saímos com um empate na partida, a gente sai atrás do jogo, o Hércules chega a fazer o gol de empate, o Fluminense consegue, de maneira geral, atuar melhor do que o Juventude, domina as ações da partida. Mas na coletiva pós-jogo do Renato Gaúcho, ele falou sobre diversas coisas e um detalhe específico me chamou muito a atenção, que é ele falando abertamente sobre a possibilidade de contratar reforços nessa janela no meio do ano, e ele cita uma característica bastante específica de jogador que ele deseja no time do Fluminense. Se liga aí na declaração do nosso treinador. Vamos melhorar. A hora que a gente tiver mais tempo para treinar, de repente tem a janela no meio do ano, eu troco bastante ideia com o presidente, com o Paulo. Se puder me dar 2, 3 jogadores para somarem a esse grupo aqui, para a gente ficar mais fortalecido nas competições, melhor ainda. Mas o que a gente tem conversado, e eles concordam comigo, que tem que ser pontual. O jogador que chega para nos ajudar. Jogadores que possam nos ajudar a decidir, principalmente nessas tomadas de decisões, e jogadores que façam gols. Tá aí a declaração do Renato Gaúcho, ele fala de 2 a 3 reforços pontuais que cheguem para ajudar. E assim, vamos lá. Isso parece ser muito básico, né? Muito elementar, mas é importante dizer, né? Não adianta o Fluminense contratar jogadores em quantidade, tem que ser jogadores que cheguem para ser titular no Fluminense. Ele fala ali de 2 a 3, eu não sei se eu concordo, acho que a gente precisa de um primeiro volante, é uma necessidade que eu particularmente já vejo há muito tempo, sempre bato nessa tecla aqui no canal. Um centroavante também, né? Uma opção. O Germancano tá machucado, mas mesmo ele retornando, a gente precisa de uma opção ali para centroavante. Até o Renato fala, né? Um jogador que faça gols. Eu senti ali, não uma alfinetada ao Everaldo, mas é algo de fato, né? O Everaldo não tá bem, né? Não conseguiu ainda mostrar que veio no Fluminense. Eu, particularmente, sempre achei que não veio a nada, né? Não deveria nem ter sido contratado pelo Tricolor, mas foi, tá aí no elenco, não consegue agradar, muito vaiado contra a União Espanhola, perdeu o pênalti também, enfim. Mas esse centroavante precisa vir, a gente precisa também de um cara para jogar ali pelo lado esquerdo do ataque. O Keno ontem novamente não foi relacionado por questão de controle de carga muscular. O Canobi é um jogador que não me agrada nem um pouco, né, para jogar ali naquela posição. Então acho que a gente precisa de um reforço ali também. E zagueiro, gente. Um zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva. Não consigo me agradar com o Freitas. Eu acho o Freitas muito limitado. O Inácio, que está no banco também, é outro jogador que não me agrada nem um pouco. Eu já falei aqui algumas vezes, né? O que eu acho menos pior é o Thiago Santos, mas está muito longe de ser aceitável para jogar ao lado do Thiago Silva. Então, eu, analisando aqui rapidamente, já botaria 4 reforços, pelo menos, para chegar no time titular do Fluminense. Acho muito difícil, improvável que o Fluminense faça todas essas movimentações. Volante, a gente sabe que a gente está bastante atrás mesmo, muito por conta da lesão do Otávio e agora a lesão do Facundo Bernal também, mas o Renato fala mais abertamente sobre isso, né? E ele deixou bem claro que centroavante, sim, né? Um cara que faça gols, né? Centroavante, o Fluminense vai sim ao mercado contratar. E vamos ver quem que a gente vai trazer, se consegue trazer ainda antes da Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense tem, né, daqui a um mês, um jogo contra o Borussia Dortmund para começar o torneio. A gente precisa melhorar muito, qualificar muito o elenco tricolor que a gente tem. E na partida de ontem, o volante Hércules fez o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. Ele que está vivendo um momento conturbado, né? Vale lembrar, teve ali acusações, vamos dizer assim, de que o Hércules estaria na balada e tudo mais. E aí apareceu muita gente para negar essa informação, que não é do perfil do jogador, que o Hércules é um cara mais tímido. Mas fato é que ele está tendo, sim, bastante problema de adaptação aqui no Fluminense. Um cara contratado com grande expectativa, eu falo muito por mim sempre. Cara, quando o Hércules foi anunciado como reforço do Fluminense, eu fiquei muito feliz, comemorei mesmo essa contratação, achava, desde a época do Fortaleza, né, o Hércules um baita jogador, achava que ele seria titular absoluto aqui no Fluminense,
Fluminense investe uma grana nele, mas até o momento, né, ele não conseguiu mostrar que veio também, não conseguiu se firmar no time titular. Hoje a dupla de volantes do Fluminense é Martinelli e Nonato, muito por mérito dos dois e demérito alheio. O Hércules não conseguiu ganhar essa vaga de titular no elenco do Fluminense. Mas na partida de ontem o Ganso ficou de fora por conta do quadro viral que ele teve e tudo mais. E aí Hércules jogou no meio campo, o Renato novamente fez aquela trinca de meias ali, jogou Hércules, Martinelli e Nonato. E o Hércules conseguiu ter uma partida de muito destaque, para além do gol marcado, né? O gol, claro, ajuda, né, a ilustrar esse destaque do Hércules no jogo, mas também, para além do gol marcado, foi uma partida muito boa do nosso camisa 35. O Renato Gaúcho rasgou elogios a ele também na coletiva pós-jogo. Se liga aí no que disse o nosso treinador. Ele teve um probleminha, né, digamos assim, mas o grupo sabe que ele não faz esse tipo de coisa, todo mundo abraçou, todo mundo passou confiança para ele. Eu, como treinador, conversei bastante com ele, tive várias conversas. Ele se destacou hoje na partida, foi muito bem, tanto na marcação como no ataque, não só pelo gol. Então ele teve muito bem. É um jogador que custou caro para o clube, a gente acredita bastante nele, faz parte do grupo. Eu sempre falo, aqui não tem titulares, não tem reservas, o jogador tem que estar pronto, a qualquer momento o jogador é chamado, ele tem que jogar, não importa se ele vai sair jogando, se ele vai entrar durante a partida. O importante foi essa entrega da minha equipe, não só do Hércules, mas da equipe toda. Então, volto a repetir, se alguém merecia vencer essa partida hoje, era o Fluminense. Então, eu estou aqui elogiando, como já elogiei a minha equipe lá no vestiário, por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. Tá aí então a declaração do Renato Gaúcho, elogiando muito a atuação do Hércules, e de fato, né, ele precisa ganhar essa confiança. Toda essa questão que passou, né, o Hércules está na night, por isso que ele não está jogando aqui e tudo mais, isso abalou muito, né, os jogadores. A informação que a gente tem é que abalou muito o jogador, a família dele, tanto é que muita gente apareceu publicamente para defender. Teve Felipe Melo, né, falando de maneira muito enfática, todo mundo assim mesmo que defendeu, porque realmente não é o perfil do Hércules e tudo mais. Até a galera lá de Fortaleza, né, onde ele jogava, surpresa com isso, porque não é muito perfil, o temperamento do jogador, então pareciam de fato não serem acusações fundadas, né? E ele conseguindo jogar, se adaptando cada vez mais, pode se tornar para o segundo semestre um grande reforço, né? O reforço que ele acabou não conseguindo ser no primeiro semestre, ele pode acabar se tornando no segundo. Repito, foi uma contratação que quando foi realizada aí eu gostei muito, ele jogava muita bola lá no Fortaleza, veio para cá se destacar, após se destacar lá, e ainda não conseguiu se destacar aqui no Fluminense. E essa ilustração, né, da qualidade da partida do Hércules ontem contra o Juventude, marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, é traduzida nos números levantados pelo SofaScore. O Hércules foi o grande destaque da partida lá no portal. Ele fez um gol, claro, né? Ele deu 2 das suas 4 finalizações foram no gol, teve 89% de acerto no passe, que é um número realmente muito estrondoso. Ele venceu 7 dos 10 duelos que disputou no jogo, também é um número que chama muito a atenção. Tentou um drible ao longo da partida e o acertou, deu 2 desarmes, e o que me chamou muito a atenção aqui, ele não cometeu nenhuma falta ao longo do jogo, ou seja, um jogador que tem um papel defensivo, conseguiu 2 desarmes, conseguiu contribuir e não cometeu nenhuma falta ao longo da partida. Teve uma nota número 8 lá no SofaScore, realmente o grande destaque de Juventude 1, Fluminense 1. E vamos ver se essa partida dá essa confiança para o Hércules conseguir desenvolver o futebol que a gente sabe que ele tem, se tornar um titular do Fluminense, quem sabe. Vale lembrar, contra o Vasco, por exemplo, o Nonato está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, então vai abrir uma lacuna ali, muito provavelmente a gente vai ter o próprio Hércules como titular. E aliás, o jogo contra o Vasco no Campeonato Carioca tinha sido uma outra boa atuação do volante com a camisa do Fluminense, então uma oportunidade ali para ele, já no time titular do Fluminense mais uma vez, ir ganhando aos poucos o seu espaço. O Renato fala, né, que não tem titulares e reservas e tal, mas é aquela coisa clássica do treinador, né, que ele fala, eu acho mais um discurso da boca para fora, porque a gente sabe que tem um time titular e um time reserva, né, quando o jogo é mais importante vai jogar uma galera ali, são os 11 que estão na cabeça do Renato Gaúcho. No momento o Hércules não é desses 11, mas ele faz parte, claro, do grupo e pode ganhar aos poucos a posição de titular no time do Fluminense. Falei do SofaScore, falei dos números do Hércules, do destaque. Eu lembro agora você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link para você baixar o aplicativo SofaScore, ficar por dentro dessa e de outras estatísticas do mundo do futebol, além de receber notificações em tempo real das partidas. Corre no comentário fixado e baixe
o aplicativo. Tem ídolo do Fluminense recebendo sondagens e pode ser negociado em definitivo. A gente vai falar sobre isso, só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. E a galera sempre chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Milton Frank de Ipanema, Minas Gerais, pro Noberto de Angra dos Reis, pro Anderson também de Angra dos Reis, André Aguiar de Itu, em São Paulo, e também pro Valdson de Lagarto, lá em Sergipe. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que está aqui nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está acompanhando a Central Fluminense. Beleza? Vamos falar dessa informação também, porque o John Kennedy está emprestado pelo Fluminense ao Pachuca do México. A gente sabe muito bem disso. O Pachuca foi eliminado lá no torneio que eles disputam no México, né? O formato lá do Campeonato Nacional é diferente, então eles têm uma fase, e aí você passa para jogar um mata-mata. O Pachuca acabou não se classificando. John Kennedy está de férias, está aqui no Rio de Janeiro, fez aniversário, inclusive ontem, se eu não me engano, né? Foi aniversário do John Kennedy. E, enfim, tá aqui no Rio de Janeiro com a família e tudo mais. Mas a gente tem uma informação sobre ele. Vale lembrar, ele está emprestado ao Pachuca até o final do ano. O Pachuca tem uma opção de compra para adquiri-lo em definitivo. No entanto, o John Kennedy, até pelo destaque que ele conseguiu ter, principalmente no começo da passagem dele pelo Pachuca, ele começou fazendo bastante gol, dando bastante assistência, depois deu uma decaída ali de nível, mas se destacou bastante no começo, e ele começou a ser sondado por diversos clubes do exterior. Então, muito dificilmente o John Kennedy fica no Fluminense, né? Volta de empréstimo, a tendência é que ele seja negociado sim em definitivo. Repito, o Pachuca tem uma opção de compra, então em caso do Pachuca continuar se agradando com o futebol do camisa 10 da equipe mexicana, o John Kennedy é o camisa 10 por lá, eles podem adquirir o jogador em definitivo. Ali é 6 milhões de dólares, algo em torno de 36 milhões de reais, essa opção de compra. Mas outros clubes do exterior começaram a fazer sondagens pelo atacante tricolor e existe a expectativa de que chegue uma proposta oficial em breve. Então, muito provavelmente, John Kennedy não retornará ao Fluminense ao fim do empréstimo, deve ser negociado em definitivo e seguir a carreira dele em outro lugar. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. John Kennedy está fazendo falta nesse elenco do Fluminense? Então comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.